Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, companheiras de jornada de estudo. Vamos mais uma vez agradecer a todos por estarem conosco nesta corrente de estudo, nesta corrente de fé, onde que todas as semanas, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós nos reunimos para poder estudar um pouco, para poder escutar um pouco dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ensinamentos que nos são dados através do seu Evangelho. Meu nome é Ricardo, hoje eu conduzo o Evangelho, estou aqui com meus queridos amigos, com a Kátia e Olá. com o Daniel. Oi. E juntos nós vamos fazer a leitura, passando para vocês que hoje será Capítulo 18. capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Dizem Senhor, Senhor. Os que dizem Senhor, Senhor será o texto, itens 6, 7 e 8. Tá? Aqueles que nos acompanham pelo YouTube, logo abaixo vocês têm o texto, que podem acompanhar a leitura por ali. E os demais podem abrir o Evangelho, aqueles que tiverem ele em suas mãos, para que também possam acompanhar essa leitura. É claro que a gente, mais uma vez, e a gente não cansa de agradecer a todos que nos acompanham através da página da Fraternal, aqueles que nos acompanham através dos nossos programas, que todos eles são veiculados no YouTube, aqueles que, sempre relembrando que nós estamos em todas as mídias sociais, e também reiterando sempre o nosso pedido, que é o de que possamos, com a ajuda de vocês, fazer a divulgação do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos. Evangelho tão necessário, como a gente sempre fala, no momento tão difícil que todos nós estamos passando, cada um no seu grau de dificuldade. E o Evangelho é aquilo que nos conforta, aquilo que nos auxilia, aquilo que nos dá força e entendimento para poder passar por essas provações, por essas dificuldades que todos nós temos. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso Evangelho e eu vou pedir para a Kátia que faça a nossa prece inicial. Ok. Então, neste momento, vamos nos sentar confortavelmente, levar nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Pai Celeste, nos conectarmos a eles, pedindo o melhor entendimento da lição que hoje leremos e comentaremos aqui, né? Agradecendo sempre a companhia dos nossos benfeitores espirituais, aqueles a quem podemos chamar de anjos, protetor, mentor, seja o nome que nós dermos, seguramente estão sempre conosco e sempre a nos intuir e nos auxiliar nessa nossa jornada terrena. Com a prece de Francisco de Assis, vamos pedir licença para estar dando início a esse Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje o Daniel faz nossa leitura. Capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão,
naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras, e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, e semelhante em Lucas, no 6, versículos 46 a 49. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que deve chamá-lo mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Muito bem, mais um texto. E com a gente um tanto, muitas vezes parece ser muito repetitivo, né? Mas na realidade a perfeição a gente consegue se modificar através de você repetir várias vezes, porque aí é treinando que você se torna melhor. E pelos ensinamentos, pelo texto de hoje, uma coisa que fica bem claro e que a gente observa sempre é que não adianta nós conhecermos a palavra, não adianta nós conhecermos os seus ensinamentos se nós não os professarmos, se nós não tivermos esses ensinamentos na nossa prática. Isso tanto é que ele coloca para a gente aqui que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, tem essas palavras dentro de si e as pratica, se torna uma pessoa diferente, esse está garantido no reino dos céus. Mas não adianta você conhecer a palavra, não adianta você conhecer todos os seus ensinamentos e sair professando as palavras de Jesus, se você não coloca-as em prática, se você não se torna um modelo daquilo que você está passando, daquilo que você está professando. Então não adianta nada você ser um doutor dos conhecimentos se você não os praticar. Então, ter simplesmente os conhecimentos, e é como a gente já vê em vários capítulos do Evangelho, então não adianta nós sairmos esbravando ou passando a palavra e tentando passar isso para as pessoas. É lógico que aqui ninguém está falando que isso não deve ser feito, porque com certeza, se você está fazendo isso de coração, você está ajudando alguém, isso tem um peso, tá? Mas não que isso te garante. O texto que nos passa hoje é que isso não é garantia de que você está, no título figurativo, né, garantido no reino dos céus. Isso não é garantia. O Evangelho nos mostra e nos ensina que nós temos que buscar a nossa modificação. Nós temos que buscar a nossa melhora.
e, consequentemente, você se transformando num ser melhor, é claro que as pessoas que estão ao seu redor, através, enxergando aquilo que você é, ele também passa a ter, ele se contagia com essa coisa boa, com essa energia. Tá? Então, o que o texto nos coloca hoje, na realidade, ele nos chama a atenção. Ele nos alerta para que quando a gente continue estudando, nós continuamos lendo o Evangelho, continuamos buscando o aprendizado, mas não nos mas é imprescindível para que nós possamos praticar os ensinamentos. É lógico, tudo isso dentro de um tempo, sabemos que ninguém muda do dia para a noite, mas é através do esforço de cada um, que cada um busca e que cada um vai se melhorar. E aí eu abro para vocês. Você começou bem, eu também interpreto dessa forma, não é que o espiritismo é repetitivo, ou que o evangelho é repetitivo, é a teimosia nossa mesmo. Né? Sejamos, o texto acho que traduz bem aquela passagem que Jesus chamou de hipócritas, né? E aqui eu acho que cabe de novo, não adianta falar, não adianta ler, não adianta achar bonito, mas colocar como se fosse distante. Não, isso é para mim, isso é para o meu dia a dia. Sim. Ah, eu não consigo. É lógico, você não vai conseguir tudo de uma vez, num dia. Eu costumo sempre dar esse exemplo. Você não entrou na escola, na primeira aula, saiu sabendo ler e escrever. Foi gradativo. A vida é assim, a mesma coisa. Então a gente vai aprendendo cada passo, e a lição que Jesus deixou através do Evangelho é isso, é gradativo. Então cada dia, cada situação, você assemelha aquilo no Evangelho. E quantas vezes a gente lendo no Evangelho fala, nossa, isso aqui ainda acontece, porque se lembrar de quando ele foi escrito há tanto tempo, e ainda acontece, então, seja, é a nossa teimosia mesmo, como você começou falando. Então, eu não pratico e quero que as coisas mudem. Não vai adiantar. Né? A interpretação é essa. Não é para achar a palavra bonita, é para executá-la. É para colocar no meu dia a dia. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Por mais difícil que seja, mas um pouquinho de cada vez, uma gentileza que eu faça, um bom ato, né? Como Sim. coloca lá no Homem de Bem, em outros trechos do Evangelho, que são lições para nós, isso vai fazendo a diferença ao longo da caminhada. E a interpretação sempre, a compreensão do que o Evangelho quer nos dizer. Compreender, se começar pelo menos ler e procurar entender o que ele quer dizer, também já é um caminho de esforço e boa vontade, como o Ricardo disse. Não tem dúvida. Eu acho também que assim, não adianta você despejar palavras do Evangelho sem senti-las, sem trazê-las para o seu íntimo e promover, através daquelas palavras, a sua mudança, né? Por isso que o texto, eu acho que ele é bem forte, o título, né? Os que dizem Senhor, Senhor, né? Porque é fácil eu bradar, Senhor, Senhor, Sim. mas eu sentir a mudança que Jesus trouxe para nós, né? Através das palavras dele. E aí vem vou ler só um trechinho que é um pouquinho mais adiante, né, que a gente fez parcial, o 9, que eu acho que é a síntese disso. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, são a garantia, né, da vida celeste, mas também o penhor da paz. Sim, penhor é a garantia aqui. São a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Né? Eu achei assim, bem forte essa frasezinha. A lição de hoje traduz bem aquela frasezinha célebre, né? Prega o evangelho prega o evangelho em todo lugar, se necessário use palavras. Muito boa, né? Bem perfeito, né? Até nem precisa falar muita coisa mais, né? Porque nós estamos cansados de ver pessoas que têm o dom da palavra, que têm a facilidade de decorar texto. E aquilo que você colocou. Não adianta nós decorarmos aquilo que está no Evangelho. Eu posso saber capítulos, versículos, eu posso saber tudo de cor e salteado. Mas somente ter o conhecimento da questão fria, da palavra, Gravado, né? isso não nos traz benefício algum. Aquilo que eu falei, até porque assim, nós não estamos aqui querendo julgar aquela pessoa que está levando essa palavra, porque com certeza ele pode estar causando muito mais benefício para quem está escutando que para ele próprio. Verdade. E na realidade desse texto, ele é um texto
individual. Sim. Né? Ele nos alerta de como é que você se posta, como nós estamos nos Qual é a postando. mudança ali, né? Então, que tem que como você está se postando nos ensinamentos de Jesus? Você pode estar fazendo discurso, você pode estar reunindo grupos, pessoas. Tudo bem, ótimo. Mas o texto, ele nos alerta quanto à pessoa que diz Senhor, Senhor. Então, dizer Senhor, Senhor não é garantia alguma, né? De nada. Se isso aí for uma coisa que está ali no seu dia a dia, mas aquilo que você colocou de uma maneira fria, né? De uma maneira sem sentimento do coração, né? Não a prece do coração. Se você não tiver isso dentro de você, no seu coração, se você não tiver isso muito bem guardado e muito bem cobrado, né? Porque os ensinamentos do Jesus, quando a gente guarda, ele passa a ser de nossa autocobrança. Da nossa consciência. Sim, da consciência. Então, se ele não estiver presente na sua consciência, se os ensinamentos não estiverem presentes na sua consciência, no seu dia a dia, na sua forma de pensar, de agir, então é em vão tudo aquilo que você conhece. Não é à toa o tema, né, Ricardo? Muitos os chamados e poucos escolhidos. Ele quer dizer, está dando conhecimento, está dando oportunidade para você se aprimorar, e você tomando conhecimento não faz, a sua conta vai ser maior. Não tenha dúvida, porque aquelas coisas a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Então, de raciocínio. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que estudar. Quanto mais conhecimento, mais a responsabilidade. A responsabilidade aumenta. Não tenha dúvida, né? E o mais necessário é a mudança, né? Íntima. Né? Só para dar um complementozinho, acho que é interessante a gente ilustrar o que a gente está querendo dizer. Então, um exemplo, uma pessoa num culto religioso qualquer que seja, ali falando palavras lindas, maravilhosas, envolvendo as pessoas, sai daquele lugar e no trânsito sofre uma fechada e perde a compostura. Quer dizer, o que essa pessoa que fala tão bem, que quer interferir, né, influenciar pessoas, está trazendo para ela mesma, né? Se na hora da prova, né, do vamos ver, ela não está sabendo se equilibrar, né? Controlar os impulsos. Sim. É um prejuízo de cada um, né? Ele pratica a caridade, ele faz a sua parte, ele talvez esteja e deve estar realmente num trabalho de auxílio, mas o benefício maior que deveria ser para ele, a lição maior, ele não está absorvendo, né? Está pondo na prática. Não está colocando em prática. Então é isso, né? Reflita vocês também, faça essa autoanálise, porque é muito individual, é muito de cada um. Nós temos que nos cobrar. Nós já recebemos e continuamos recebendo e vamos continuar recebendo essas orientações. Agora cabe a gente se cobrar, cabe a gente ter consciência de que nós somos, primeira coisa, nós somos capazes, mas tem que ter muita força de vontade, como o Daniel colocou. Se você não tiver força de vontade, a gente não chega a lugar nenhum. Então, vou pedir então para o Daniel fazer a nossa prece. Vamos nesse momento, então, envoltos pela palavra de sabedoria através do Evangelho de Jesus, elevar os nossos pensamentos, mantê-los elevados na serenidade, na tranquilidade. Nesse momento que fazemos a introspecção, agradecer, primeiramente, como sempre devemos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que sempre nos conforta, agradecer por chegarmos juntos aqui, onde os nossos pensamentos convergem para o mesmo propósito, o aprendizado, o entendimento, e vamos rogar a Deus que nos permita esse discernimento, essa sabedoria, que saibamos que a importância das suas palavras em nossa vida, elas são edificantes e que elas devem brotar, elas devem crescer, germinar através das nossas atitudes, dos nossos atos, como foi dito aqui, iniciando pelo controle dos impulsos, em que muitas vezes deixamos o nervosismo falar mais alto, onde muitas das vezes nós deixamos que nossos lados mais bárbaros, nossos lados mais primitivos se prevaleçam. E a palavra do Cristo é exatamente nos chamando para essa conversão,
para que tenhamos o controle da situação, para que não ofendamos, mas que se formos ofendidos, entendamos. Essa é a compreensão através do Evangelho de Jesus. Isso é que ele vem nos ensinar, quando em tantas outras passagens nos passa que se nos desferiram um tapa, ofereçamos a outra, ou seja, a outra situação é o amor, é a caridade, a generosidade. Trabalhemos a nossa paciência, então peçamos a Deus para que Ele nos dê situações nas quais nós precisamos exercer a nossa paciência. É só assim como um aluno na sua graduação, no seu período escolar, ele vai fazendo exercícios para que se torne pleno, para que tenha conhecimento através do exercício daquela questão a resolver. Assim é a nossa vida também. Então peçamos a Deus isso, essas situações, mas que não esqueçamos a palavra do Cristo, sem também jamais esquecer o seu amparo, a sua condição amiga de sempre estar ao nosso lado, nos vigiando, amparando, não nos vigiando como condenação, mas pelo contrário, nos dando estímulo, amparo e conduzindo-nos para o nosso próprio esforço para que progridamos, que esse é o propósito de todos nós. Cada espírito tem o seu progresso, cada um tem a sua evolução no seu tempo, mas o quanto antes progredirmos, melhor para nós mesmos. Então, gratos por tudo isso, nosso pensamento elevado a Deus com muito amor e gratidão por tanto amor e carinho que nos concede, nós agradecemos mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, nós vamos concluindo o Evangelho de hoje, esperando que todos possam ter uma semana de reflexão, que possam ter uma semana de muita paz, de muita luz, de muito equilíbrio, e que na próxima semana possamos mais uma vez estarmos juntos, refletindo, buscando os nossos conhecimentos, buscando ajuda e formando cada vez mais, aumentando essa corrente de fé. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.